Com a chegada do verão e do calor, sabe bem fugir do stress da cidade e procurar um lugar descansado e fresco. Felizmente que em Portugal ainda existem lugares como este, com árvores e sombras, onde podemos trazer a família e os amigos para um piquenique. Não é só pela sua beleza e valor recreativo que devemos preservar e cuidar bem das florestas. As florestas são uma fonte de bens essenciais, sem os quais a nossa vida seria bem diferente. Às florestas vamos buscar madeira, combustível, alimentos e matéria-prima para uma série de aplicações e produtos. Protegem o solo contra a erosão, controlam os ciclos e a qualidade da água. E é nas florestas que se concentra a maior parte da biodiversidade terrestre. Em nenhum outro local do planeta existe um repositório tão grande e tão variado de espécies animais e vegetais. Sabia que as florestas são o melhor aliado contra os efeitos do dióxido de carbono enviados para a atmosfera? E que 2/5 de todo o carbono armazenado nos ecossistemas está nas florestas? As florestas, além de libertarem oxigênio, ajudam a limpar o ar porque absorvem o dióxido de carbono. Talvez por isso, são vulgarmente chamadas o pulmão do mundo. Infelizmente, esse grande pulmão está a diminuir à escala mundial. Apesar de na Europa se terem implementado políticas ambientais no sentido de aumentar a área florestal, o resto do mundo não seguiu essa tendência. De 1990 até 2005, o mundo perdeu 3,1% das suas florestas. Por ano, 8,4 milhões de hectares de árvores foram extintos, o equivalente ao espaço de Portugal continental. Ou seja, em 15 anos, desapareceu da Terra uma área arborizada equivalente a 15 vezes o nosso país. Consegue imaginar? Há certos comportamentos que não devemos ter quando estamos numa floresta. Não devemos pisar as plantas e as flores, não devemos gravar o nosso nome nas árvores e não devemos abandonar o lixo. Não se esqueça que um saco de plástico pode demorar 100 ou mais anos a degradar-se e que uma simples garrafa de vidro, quando exposta diretamente ao sol, pode provocar um incêndio. Outra regra que devemos respeitar é não fazer lume. O ideal é levar a refeição preparada. Deste modo, evitamos acender fogueiras. Mas se não for possível, devemos utilizar sempre os locais apropriados. Não se esqueça que a época crítica para as florestas já começou e que dura até finais de setembro. Durante este período, todo o cuidado é pouco. Em Portugal, os fogos florestais são um dos principais fatores responsáveis pela desflorestação. Fatores de pressão sobre a floresta portuguesa. Conversão para a agricultura. Fogos florestais. Sobreexploração da madeira. Fragmentação por estradas, etc. Poluição atmosférica. Alterações climáticas. Introdução de espécies exóticas. Plantas, fungos, etc. O carbono está presente em todos os organismos vivos e, como tal, existe também nas árvores, respondendo por cerca de metade da composição de uma árvore. O problema é que quando as árvores ardem, uma parte do seu carbono transforma-se em fumo e é lançada na atmosfera sob a forma do tão falado dióxido de carbono. A outra parte acaba também por ser transferida para a atmosfera uns meses ou anos depois, com a decomposição das árvores mortas. Em termos de emissões de gases com efeitos de estufa provocados pelo homem, a desflorestação é responsável por 1 a 2 milhões de toneladas. Os fogos florestais não são a única forma de libertar dióxido de carbono para a atmosfera. O abate das árvores pode provocar o mesmo efeito. A razão é simples e fácil de entender se pensarmos nos materiais resultantes do aproveitamento da madeira cortada. Da madeira faz-se papel, fazem-se móveis, fazem-se materiais de construção, que mais tarde ou mais cedo vão acabar por se degradar e libertar dióxido de carbono para a atmosfera. Não restam dúvidas. A destruição da floresta intensifica o efeito de estufa, agravando o problema do aquecimento global. Sabia que podemos ir buscar à floresta a biomassa, um dos grandes recursos energéticos em Portugal? Os restos de madeira, as folhas e os ramos das árvores caídos no chão podem ser queimados em incineradores para produzir vapor e eletricidade. Esses resíduos florestais são a biomassa. Se os resíduos resultantes da limpeza das matas forem também aproveitados, além de evitar grandes incêndios, podem gerar energia. Em Portugal, já existem centrais de energia a partir da biomassa. As nossas florestas cobrem 38% do território. É claro que não vamos cortar as árvores, mas podemos aproveitar o potencial energético da biomassa quando se faz a limpeza das matas. Dessa limpeza resultam resíduos que servem para produzir energia. Estima-se que a quantidade disponível da biomassa florestal é de 2 milhões de toneladas. Caso atingíssemos estes valores energéticos, a biomassa florestal representaria entre 8% e 9% da eletricidade renovável produzida em 2010. Isto é, 3 a 4% de toda a eletricidade produzida.
Tratar bem a floresta que temos é contribuir para que as gerações futuras cresçam num ambiente mais saudável. É permitir que respirem um ar mais limpo. Viva a floresta, protegendo-a. O planeta agradece.